No ar, o podcast Domésticas. Entre o que parece invisível e o essencial, da casa grande ao quarto de empregada, ecoa o cuidado que sustenta o Brasil. O podcast Domésticas é uma iniciativa do curso de qualificação social e profissional no ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente. Vinculado ao FABC e financiado pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio do programa Manuel Quirino, em parceria com a FENATRAGE. Um espaço de memória, luta e valorização do trabalho doméstico. Afinal, trabalho doméstico é trabalho mais que decente. Iniciamos esse episódio com o quadro Mulheres Tecendo Histórias, relembrando a história de lideranças da categoria. Neste episódio, vamos conhecer a trajetória de Laudelina de Campos Melo. Laudelina nasceu em 12 de outubro de 1904, na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Apenas 20 anos após a abolição da escravidão no Brasil, que ocorreu em 13 de maio de 1888. Neta de pessoas escravizadas, começou a trabalhar ainda muito criança, aos 7 anos de idade. Aos 12, com a morte do pai em um acidente de trabalho, precisou abandonar a escola para cuidar dos irmãos mais novos, enquanto sua mãe trabalhava fora para sustentar a família. Aos 16, Laudelina já demonstrava liderança e foi eleita a presidenta do Clube 13 de Maio, que promovia atividades recreativas para a população negra de sua cidade. Na juventude, além do trabalho doméstico, passou a engajar-se ativamente em movimentos sociais e políticos voltados para a população negra. Atuou na Frente Negra Brasileira, uma das maiores e importantes organizações negras do Brasil nos anos de 1930. Se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, militando por justiça social, igualdade racial, melhores condições de vida para os trabalhadores. Nos anos de 1936, vivendo em Santos, São Paulo, fundou a primeira associação das trabalhadoras domésticas do Brasil, a Associação Beneficente das Trabalhadoras de Santos. Foi um movimento inédito, liderado principalmente por mulheres negras organizadas em torno da valorização do seu trabalho e de conquistas de cidadania. Nesse mesmo período, Laudelina também se deparou com os impactos da Segunda Guerra Mundial. Indignada com o avanço do nazismo, se alistou para trabalhar como auxiliar de guerra no país. Já durante o Estado Novo, a associação que ela fundou foi fechada pela repressão da ditadura de Vargas. Mas ela não se calou. Surgiu atuando em projetos comunitários e na defesa das trabalhadoras negras, mesmo sob a vigilância e a perseguição. Em 1950, Laudelina se mudou para Campinas, interior de São Paulo. Já não trabalhava mais como empregada doméstica. Passou a sustentar-se com uma pensão que abriu em sua casa e também com a venda de salgados em campos de futebol. Ainda assim, manteve-se em seu engajamento político e fundou outra associação das trabalhadoras domésticas, que resistiu até durante a ditadura militar e mais tarde se transformaria em um sindicato, uma conquista histórica para a categoria. Laudelina sabia que somente a organização coletiva
poderia transformar as condições de vida das trabalhadoras domésticas. Ela faleceu em 1991, aos 86 anos, deixando um legado de resistência e mobilização. Sua trajetória foi fundamental para conquistas importantes, como a PEC das Trabalhadoras, aprovada em 2013, que ampliou os direitos trabalhistas da categoria. Em reconhecimento de sua trajetória, os estudantes do curso de Qualificação Social e Profissional do ABC, Trabalho Doméstico, Trabalho Mais que Decente, homenagearam a liderança ao dar ao campus de Santo André o nome de Laudelina de Campos Melo. Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Domésticas. Hoje vamos falar sobre segurança no trabalho doméstico. E para esse bate-papo temos pessoas aqui muito especiais. Temos o professor Léo, professor da UFABC do curso de Química. Temos o Odilon, especialista em segurança de trabalho. E as cursistas da primeira turma. Temos aqui conosco a Alcilene e Maílza. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar primeiro para o Odilon quais que são os principais riscos que tem no trabalho doméstico e como que a gente pode se proteger. É com você, Odilon. Obrigado. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui. No ambiente doméstico, assim como em outros ambientes de trabalho, existem alguns riscos com os quais devemos nos preocupar. Eles podem ser classificados em riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos, psicossociais e riscos de acidentes. Dentro dessas 6 classificações, tem várias características que precisam ser alvo de atenção para quem trabalha, mas também para quem contrata o trabalho, para que não haja nenhum tipo de inconveniente, muito menos algum acidente ou doença gerada pela exposição nesse tipo de trabalho. Nós podemos citar alguns exemplos de riscos químicos, por exemplo. Hoje está muito na moda se falar e se fazer as tais misturinhas. Mistura um pouquinho desse álcool, mistura com um pouco de detergente, põe pasta de dente, agita um pouquinho, 3 gotinhas de limão, vira uma bomba caseira. Mas serve para limpar o piso. Será que isso não vai oferecer um risco para a pessoa com relação aos vapores que ela vai respirar? É um risco químico. Riscos biológicos podem ser encontrados praticamente em todos os ambientes de uma casa, mas de forma mais concentrada dentro dos banheiros, por exemplo. Quando é preciso fazer o asseio nos banheiros, a pessoa que for fazer esse serviço tem que tomar cuidado para não ter contato com resíduos, com micróbios, com bactérias, com protozoários, que podem oferecer risco à saúde. Esses são riscos biológicos. Riscos físicos são com relação à iluminação. Se a casa é pouco iluminada e no trabalho de faxina, por exemplo, a pessoa tem que ter uma dedicação visual muito aguçada e acaba que o ambiente pouco iluminado ou muito iluminado pode gerar dor de cabeça. É um risco físico. Se a casa é muito barulhenta, se tem um estúdio de música e o pessoal na casa tá gravando enquanto a pessoa está trabalhando, pode ser que aquele ruído gere algum desconforto. E se o ruído for muito intenso, pode gerar até doença. Então são 2 exemplos de riscos físicos. O ergonômico é mais com relação à posição da pessoa e a condição com a qual ela tem que lidar no ambiente de trabalho para poder realizar o seu trabalho. Se ela tem que sentar numa cadeira e a cadeira é muito baixa ou muito alta, a mesa para limpar é muito alta ou muito baixa, a vassoura e o rodo, se o cabo é muito curto, a pessoa tem que se inclinar muito. Se o cabo é na altura certa, vai ficar com a coluna reta, ergonomicamente isso é melhor. Os riscos psicossociais são voltados à saúde mental. Então, se o ambiente provoca estresse, ou se o ambiente é de muito acúmulo de serviço, ou se porventura acontecer assédio moral ou assédio sexual, isso pode afetar de forma que é classificada como psicossocial. Isso é uma abordagem mais recente,
é de uma legislação mais recente, mas isso sempre fez parte do universo das atividades domésticas. E o risco de acidente é porque normalmente numa empresa existem regras muito rígidas, o fornecimento dos equipamentos de proteção individual, a gente chama de EPI, para cada atividade, e normalmente no serviço doméstico, a gente mesmo, que é o dono da casa, muitas vezes vai trocar uma lâmpada, nem desliga o disjuntor, aí vai lá mexer na lâmpada e toma um choque, né? Então os riscos de acidente são muito presentes nos trabalhos domésticos, principalmente envolvendo mãos e braços. Então tem que ter uma dedicação muito especial a isso. Basicamente os riscos são esses. Perfeito. E eu queria saber das cursistas, né? No dia a dia do trabalho, geralmente vocês costumam usar algum EPI, né? Vocês costumam usar luva ou máscara? Como que é o dia a dia? Começando por você, Alcilene. Bom dia, é um prazer, né, estar participando desse programa. E assim, antes eu não usava luva, né? Aí assim, depois do curso, né, que eu fiz o curso, que eu fui no laboratório, aí hoje eu uso luva, aí assim, tem esse costume de fazer essas misturinhas, né? Mas hoje eu penso diferente, eu prefiro comprar e gosto de ler tudinho para ver, né? Porque assim, eu também tenho problema de rinite e eu também não posso usar produto muito forte, né? Então hoje eu penso 2 vezes, né? Para fazer essas misturinhas, mas já fiz. Agora eu não faço mais, né? Eu prefiro comprar, né? E assim, leio o rótulo tudinho certinho para poder usar. E pra você, Maísa, como que é? Quando eu era jovem, né, casei muito jovem, a vizinha falava que para lavar o banheiro bem lavado, misturava produtos químicos, né? Aí eu misturei, passei mal, sozinha, dentro do apartamento, e depois disso eu falei, nunca mais eu vou fazer. Eu falei, nossa, isso faz muito mal. Então eu aprendi a não misturar. Mas depois a gente vai crescendo e vai lendo e vai melhorando nesse quadro. Aí ainda tinha um costume de misturar sabão e cândida. Minha filha me corrigiu isso. Mas eu vim pro curso, aí ele expandiu mais. Sim. Só uso o sabão para lavar o banheiro e depois eu enxago e jogo a cândida. Não misturo mais os dois. Sim. E assim, eu sempre fui a favor, eu sou meio metódica, né? Que a pessoa tem que usar sapato próprio para não escorregar, que a pessoa tem que usar luva, que a pessoa tem que usar óculos. E eu sempre fui a favor de toda a proteção, né? Depois que a gente vai amadurecer na ideia. Aí hoje eu fico meia áspera porque as pessoas não querem fornecer. Entendeu? Hoje eu trabalho para manter, trabalho na área doméstica e a pessoa não fornece luva, não fornece sapato apropriado, máscara eu tenho que levar de casa, luva eu levo de casa, sapato, crocs, né? E eu acabo levando de casa. Então eu vejo essa deficiência, né? Tanto que eu falei, se eu não melhorar nessa área, vou sair fora. Porque as pessoas reclamam para comprar a luva de R$15 que não tem dinheiro. Então, se ela não tem dinheiro para comprar a luva e a máscara e o sapato, então ela também não tem dinheiro para pagar. Total. Então, assim, eu fico... Depois do curso, eu fiquei mais revoltadinha, assim, né? Encrenqueira. Sim, tem que se posicionar. Encrenqueira. Aí, agora, esses dias estava muito frio, 10 graus, eu não levei luva. Eu usei água quente para lavar a louça. Ah, tá Aí, certo. um dia ela chegou e falou assim, a água quente mudou a vida, né? Eu falei, com certeza. E quem consertou, falou que a pessoa que veio arrumar antes não era eletricista. Isso aqui, ele vai morrer, isso aqui vai ficar bom. E eu vou usar porque a louça seca mais rápido. Sim. E eu tenho mais agilidade com as coisas, né? Então, eu sinto já senti essa dificuldade antes, quando eu já usava na minha casa, né? Pessoas tiravam sarro de mim, porque eu tinha alergia. Então, eu usava luva. Sim. Porque eu achava necessário, por causa do detergente que escama a minha mão. É melhor mesmo. Aí, hoje eu não tenho mais, só que eu uso a luva por precaução, para mexer com as coisas. E assim, o risco de mistura de produto é muito, mas só que as pessoas falam que, faz aí, Maísa, que você vai gostar. A casa vai ficar cheirosa. Eu acho que casa limpa não é sinônimo de cheiro.
É verdade, tem esse fator também. E tem o risco, principalmente, né? Então, agora eu queria saber do professor Léo. Quais que são, assim, os principais riscos, né? Pensando nos riscos químicos e principalmente a longo prazo, né? Do uso dessas misturinhas, do uso de outros produtos ou do mau uso desses produtos, né? Em excesso. Então, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando, voltar a rever, né, as nossas colegas aqui. As misturinhas são um tema muito, muito presente no dia a dia, né? Entre as próprias pessoas que trocam receitas de misturinhas, a gente vê muito na internet, né? No TikTok, no Instagram, sempre tem alguém falando, faz essa misturinha, é maravilhosa. Mas aí eu vou contar um segredo. As indústrias químicas já fazem as misturinhas. É verdade. Se a gente pegar um produto químico, né, um produto de limpeza, a gente vai ver, é uma mistura de um monte de coisa. Então, eles já fazem esses estudos, quais são as misturas que vão funcionar bem. E eles vendem isso, né? É o negócio deles. E, mais do que isso, eles veem o que funciona com segurança. E tem lá sempre um responsável. Todo rótulo você vai encontrar o responsável químico, responsável técnico, é a pessoa que tem que responder caso dê algum problema sério, né? Tem uma pessoa responsável. A pessoa do Instagram, do TikTok, não vai responder se uma misturinha der errado, se alguém passar mal, se alguém tiver uma alergia, né? Eles não vão responder. Então, a nossa orientação é assim, não misture nada. O que puder ser misturado já tem misturado à disposição no mercado. E talvez o produto mais delicado, que é um produto muito bom, muito importante, é a cândida, o cloro, hipoclorito de sódio, né? Tem diversos nomes, porque ele é um desinfetante muito bom, muito importante, só que ele é muito perigoso. Por ele ser, né, um desinfetante, ele é muito forte, ele tem realmente um poder de oxidação muito forte. E por isso que ele mata as bactérias, mata fungos, mata, né, tudo que vem pela frente. Pode matar a gente também. Sim. Né? E ele é, digamos assim, talvez um dos maiores pontos críticos na história das misturinhas, porque ele por ser muito forte, ele reage com tudo. Né? E aí pode formar gases tóxicos, pode formar outras coisas tóxicas que vão estar ali naquela mistura, naquela solução, e isso pode fazer muito mal para a gente, né? Se a gente não tomar cuidado. E além disso, tem as misturas que a gente mesmo faz, mas tem uma misturinha que a gente faz sem saber, que é quando a gente utiliza o cloro para limpar um quintal onde tem cachorro. Porque o cachorro, ele faz xixi por todo lado. O gato não, o gato faz na caixinha dele. Agora, o cachorro não, principalmente macho, né? Faz tudo quanto é canto. E aí a gente quer limpar, a gente quer deixar o local limpo. Então, é comum as pessoas usarem cloro para desinfetar, porque tem xixi, mas é justamente esse o problema. O xixi tem aquele cheiro, que é a amônia, que é a mesma base dos produtos amoníacos. Né? Então, se a gente mistura um amoníaco com cloro, dá muito ruim. E a mesma coisa quando a gente joga cloro no quintal para limpar. Né? Então, esse é um dos pontos também muito problemáticos que a gente lembrou de trazer na aula, de botar lá na nossa aula, porque não é um assunto muito discutido, não é um assunto muito divulgado. Né? E é uma coisa extremamente comum de se fazer e pode trazer riscos para as pessoas. Uhum. Nossa, não sabia disso. Então, o recomendado para lavar o quintal seria com qual produto? Olha, eu que sou químico, eu uso vinagre. Vinagre? Vinagre. Porque o vinagre, ele é ácido. E ele reage com a amônia, com a ureia. E ele limpa, ele tira tudo isso. E ao mesmo tempo ele mata bactérias. Assim, o vinagre, ele é um bom... É algo muito interessante, né, para limpeza. Não resolve tudo, mas, por exemplo, para tirar a mancha de mofo, ele é excelente. Para tirar cheiros, né? Claro que ele deixa o cheiro de vinagre, né? Sim. Mas para tirar outros cheiros, ele também é bom. Então, assim, eu costumo utilizar o vinagre. O vinagre puro. O vinagre... E a decomposição para lavar o quintal? Oi? Para jogar o vinagre no quintal, o que quer dizer? A gente põe um balde de água para meio litro de vinagre, ou joga ele puro Eu costumo utilizar o vinagre do jeito como ele está,
eu aplico aonde o meu cachorro faz xixi, né? E depois eu jogo água para enxaguar. Então, e jogar água é importante, lavar, enxaguar bastante, é bom para tirar os produtos de limpeza, né? Não só o vinagre, mas também quando a gente lava com outros produtos, qualquer coisa que a gente lava com outros produtos, o importante também é a gente sempre enxaguar bem, para remover os resíduos de produtos de limpeza. Perfeito. E o senhor comentou um pouquinho, né, sobre a aula. Eu queria saber, assim, como que vocês planejaram, né, essa intervenção didática, como que foram as aulas, pode compartilhar pra gente? Claro, claro. O professor Acácio, quando me convidou para participar do curso, ele lembrou naturalmente do problema das misturinhas. Então a gente, né, trouxe o foco das nossas aulas teóricas para as misturinhas. Mas aí a gente, né, discutindo lá com a equipe, a gente pensou assim, mas a gente está na universidade, a gente está na UFABC, a gente tem vários laboratórios didáticos, né? Por que a gente não faz algum experimento que está envolvido ali com o tema dos produtos de limpeza, né, do dia a dia dessas pessoas que estão aqui fazendo o curso? Então a gente resolveu fazer um experimento de microbiologia. Então a gente fez uma coleta de micro-organismos, né, a gente sugeriu para as pessoas escolherem algum lugar, sei lá, a maçaneta da porta, o celular, a capinha do celular, um banco, qualquer lugar que elas achassem que seria interessante de ver se tem bactérias e fungos e fazer a coleta. Fizeram a coleta e tal. Então tá, e agora vamos limpar, né? Tem ali 4 produtos de limpeza: álcool, desinfetante, cloro e mais um que eu não lembro agora de cabeça. Veja. E o Veja, isso mesmo. E aí a gente, né, as pessoas fizeram a higienização daquele mesmo local e fizeram uma segunda coleta. Então, para a gente ver, né, comparar a presença de micro-organismos antes e depois de uma higienização com um determinado produto escolhido, né? E aí elas puderam ver aquilo que a gente normalmente não vê, que é os micro-organismos, né? Então, assim, quando a gente faz isso numa placa de Petri, né, no laboratório, com um ambiente controlado, a gente consegue ver o crescimento de colônias de bactérias, de fungos, que normalmente a gente não vê no nosso dia a dia, né? E poder comparar se a higienização resolve, elimina as bactérias, ou só diminui, ou não acontece nada, né? Então foi essa a ideia. E também, assim, a oportunidade de conhecer o laboratório, né, os nossos laboratórios que estão aqui na UFABC, ter essa experiência, né, nesse espaço que nem sempre é acessível a todo mundo, né? Então foi essa a nossa ideia. Muito legal. E eu quero saber de vocês, cursistas, como que foi, né, a experiência de estar lá no laboratório, se vocês já tinham visitado um laboratório antes, né, o que vocês acharam do experimento. Eu quero saber qual que foi o resultado, né, qual que foi mais efetivo. Começando por você, então, Maísa, como foi essa experiência? Eu nunca tinha entrado no laboratório, né, e a experiência de fazer esse teste aí foi surreal, né, porque eu já não estava comprando vários produtos de limpeza, né, aí depois disso teve mais clareza. Então hoje em dia eu tenho o detergente, o sabão em pó e a Cândida. Eu vi que o Veja só limpa na cozinha, ele não faz. Aí o álcool 70, que não é caro, ele é ali ele não faz sabão, ele não faz nada, só que ele é mais eficaz o álcool 70 do que um Veja. Aí eu falei, poxa vida. Aí aprender um litro de água, acho que para 20 ml de Cândida, tem que ser dosado. Diluir. E diluir. Isso também faz efeito na limpeza, para você limpar um chão, você limpar umas peças, plástico que precisar esterilizar. Então eu falei, nossa, eu já vinha nessa enxugação de receitas, né? Porque a gente não tem o costume de educação financeira. E isso para mim já é educação financeira. É verdade, né? Já economiza. Já economiza. Então eu vou no mercado, não tenho mais assim, já não tinha. Agora eu só passo e olho e falo, isso é tudo mentira. Eu Veja, tá lá 99% de eficaz. Nós passamos tanto Veja, nós lavamos, nós fizemos bastante espuma, fizemos lá, fiz lá o resíduo da bactéria e do vírus. Eu falei, então, ó, quero mais. Ele tem um cheiro forte agora, sabe? Acho que potencializar o cheiro dele. Então, você sente alguma coisa aqui. Falei, não sei o que eles fizeram com Veja. Eles só potencializaram o cheiro,
mas não tem efeito eficaz. Uhum. Aí não adianta, né? Não adianta, o pinhão-sol tem mais eficácia do que eu vejo, só que o pinhão-sol a pessoa remete muito a décadas, né, assim, de coisas velhas, de pessoas atrasadas, o pinhão-sol. Nossa, minha Então- mãe usa, lá em casa a gente tem, nós tem vários assim. Então, mas não, muita gente não quer nem a palavra pinhão-sol, isso é Nossa. arcaico. Então eu falo, nossa, um litrinho de pinhão-sol faz muito efeito. É Eu verdade. esterilizo as roupas, eu faço tudo. Uhum. Entendeu? 2 litros de água para composição. Agora eu tô bem caprichosa, viu, gente? Depois do curso. Eu vou ler lá a instrução. Ah, legal. Entendeu? Para a dosagem correta, porque isso é economia no meu bolso. Sim, é verdade. E na casa da pessoa que eu trabalho, eu economizo, mesmo que ela não estiver vendo, mas não por ela, pela minha saúde. Sim, pensando Entendeu? na É na segurança. minha segurança, na minha saúde. Então, se é 2 litros de água, eu viro as tampinhas certinha, faço a composição, faço o serviço. Então, eu falo assim, a casa não tem cheiro, mas tem qualidade, tem limpeza. Aí eu aprendi assim, eu venho falando, água e sabão, detergente, sem mistura, sem cândida, ele limpa, só que não cheira. Mas assim, eu faço a minha parte. Eu vou, lavo tudo e limpo. Agora, se a pessoa quiser cheiro, ela vai lá de sábado e domingo, ela faz. As misturas com cândida, sabe que ela é minha... Assim, Ela faz? ela, a Não, responsabilidade... ela não fazer. Coloca mas o aromatizador de ambiente eu pra ter falei o que eu cheirinho. fiz o curso aqui na Você faculdade. falou? Aí perguntou, foi pago? Eu falei, não, foi gratuito. Uhum. Nossa, foi em laboratório? Eu falei, foi em laboratório. Só que eu não falei que é qualificação doméstica para não ter um pouco de restrição ou achar que a gente está sabendo mais do que eles. Porque tem isso também. Tem isso. A pessoa que está no nível aqui, você não pode saber mais do que ele. Nossa. Nem cultural, nem nada. Porque eles se acham assim, eu sou formada, eu tenho direito, eu sou cirurgiã, sei o quê. Então elas acham que sabem mais. Então eu fico quieta, Entendi. entendeu? Para não ter conflitos. Sim. E assim, ainda mais que é amiga, né, tudo. Então, para não ter conflitos de nenhuma forma, eu tenho que segurar. Aí eu falo assim, então a hora que eu não achar que dá mais certo, eu que tenho que sair. É. Porque eu não vou fazer mais Melhor mistura. evitar, sim. Sabão em pó com cândida. Uhum. Entendeu? Nossa, e a gente fazia isso, que minha mãe sempre fez, né? E achava isso tão normal. A gente passava mal. Não conhecia os Mas, riscos, assim, né? Não associava ao produto, Nossa, né? que Sempre achava que era cheiro outra coisa. ruim, né? E hoje eu vejo minha mãe, depois que eu venho estudando tudo, eu vejo a minha mãe com confusão mental. Nossa. Aos 88 anos. Isso nada mais é de todas as roupas que ela lavou sem luva, uso doméstico, e todo aquele cheiro de cândida que ela foi expirar. Aí eu faço coisas naturais. Aí eu falei, nossa, tá ligado. Por que que as mulheres, elas têm mais confusão mental do que o homem? Eu acho, minha opinião, foi mistura de produto químico. Porque quando você expira, ele dá uma queimadinha, mas só que depois se acostuma. Só que ele vai intoxicando o fígado, porque o professor falou que as moléculas, as partículas, né, professor? Como que chama? As partículas entram na corrente sanguínea? Tem várias. Talvez uma das piores é a hidroxilamina, que ela forma um gás, né? Quando a gente mistura amoníaco com... e não só amoníaco, mas também vários tipos de detergentes, sabões, tem alguma coisa de amoníaco na composição. Com o cloro, forma hidroxilamina, que é muito tóxico, e isso vai parar tudo no fígado, né? Sim. Então a gente vai aprendendo, então eu farei, hoje eu prezo pela minha qualidade. Sim, tem que pensar nisso, né? Na sua segurança. E pra você, Lucilene, como é que foi a sua experiência? O que vocês aprenderam na aula? Conta pra gente. Foi uma experiência incrível, né? Porque, assim, eu nunca entrei no laboratório, né? Inclusive, até minha filha também nesse dia participou da aula, ela ficou incrível, achou uma aula maravilhosa, aí que vi na segunda aula, só que na segunda aula ela não pôde vir. E, assim, da gente chegar, da gente vestir um jaleco, eu não sabia que se a gente passasse o cotonete no cartão, e a gente ia ver, né? E a gente viu, quando foi com 8 dias, a gente viu a experiência, né? Então, assim, eu achei isso incrível, né? Que eu não sabia, né? E hoje eu passo isso para as pessoas, que são minhas amigas, minhas vizinhas que trabalham doméstica, né? Até indiquei o curso também.
Mandei o link para elas para fazer o curso para elas saber. Mas achei uma experiência muito incrível, foi maravilhosa, né? Só de eu entrar ali, vestir o jaleco e saber que meu cartão, né? O cartão de... Eu passei o cartão de... o do médico, né? Foi o que eu passei. E tanto eu como a minha filha, aí teve gente que passou no tênis, no celular, e quando foi com 8 dias a gente viu, né? Que eu não sabia, né? Então, para mim, isso foi incrível para mim. E para minha filha também, ela ficou encantada, né? E até chegou falando para outra que ela estava fazendo curso aqui também e ela não pôde, né, participar. Aí por isso que eu trouxe ela. Mas ela achou assim, por ela só tem 12 anos, ela achou uma experiência muito incrível, né? E hoje ela fica falando para as amiguinhas dela, né? O que ela aprendeu aqui, né? De ter visto, né? Tudo aquilo, né? Que a gente não sabia, né? Sim. E a bactéria está na mão da gente, né? Então, isso aí foi muito incrível. Foi uma experiência, sabe, maravilhosa, né? Foi muito bom. Né? E pena que a gente só teve 2 aulas só, né? Que podia ser mais, né? A gente poderia ter tido mais, porque assim, né? E já foi assim, já no final do curso, né? Nem tinha como mais, né? Mas assim, foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei muito do que eu aprendi, né? Mas tem que pular, E passo né? para as pessoas mais também. Aula, É. para variar. Olha lá, professora. Mais aula, professor. Quem sabe vai ter continuação Quem do curso, sabe, né? Quem Planos sabe? futuros. A gente tá aí, né? Vamos ver se der certo, a gente faz mais. Agora eu queria perguntar pro Odilon, né? Caso aconteça um acidente, né? O que a gente deve fazer? Porque ali no momento a gente vai ficar desesperado, né? Pra onde que a gente liga? É bom já ter esses contatos salvos. Como que a gente deve proceder diante de um acidente doméstico? O ideal é que todas as medidas de prevenção sejam tomadas, né? Para evitar o acidente. Sim. Mas se aconteceu o acidente, aí a gente tem que pensar nesse outro momento indesejável. E para esse outro momento indesejável, o ideal é que você já tenha uma lista de contatos para os quais você possa ligar. Por exemplo, o seu médico, por exemplo, uma pessoa que pode te ajudar no deslocamento até o hospital. Se você não tem um convênio, saber onde é a UPA mais próxima. E diante desse quadro, o ideal é que a pessoa também tenha o conhecimento básico do que é preciso fazer com relação aos primeiros socorros. Vamos supor que ela passou por um corte profundo na mão. Não adianta ela querer sair correndo para ir ao médico antes de tentar estancar ou diminuir o sangramento. Que pode ser que se o corte é muito profundo e o sangramento é muito grande, antes de chegar ao médico ela já desmaiou e numa dessas nem pediu ajuda para ninguém está sabendo do acidente que ela sofreu. Então, aconteceu o acidente, comunica às pessoas que podem te ajudar, pede ajuda. Vai atrás do atendimento específico para que o atendimento seja rápido e seja eficaz. E sempre manter uma lista de contatos de emergência. Por exemplo, em caso de acidente, que você tem um problema, um comprometimento da saúde, e você não consegue se deslocar até o hospital, existe um serviço de atendimento médico de urgência, SAMU, que é voltado para isso. O SAMU atende pelo número 192. Então, sempre ter salvo ali nos seus contatos, contato de emergência. O acidente é simples, mas requer uma remoção do SAMU, 192. Mas eu não consigo, estou sem celular. Tem que ter algum contato com o qual você peça ajuda, para essa pessoa chamar o SAMU, né? O ideal é que dentro do ambiente de trabalho haja uma combinação entre as pessoas que frequentam a casa, aquele local, né? Em caso de acidente, como é que a gente vai fazer? Isso é prevenção. E no momento de, infelizmente, se acontecer o acidente, colocar esse combinado, né? Para onde vai ligar, para onde vai se deslocar, vai chamar o SAMU, ou vai chamar o bombeiro, né? De repente você está cozinhando alguma coisa e começou a pegar fogo na cozinha. É um acidente. Como é que a gente vai lidar com esse acidente? Muito provavelmente, na maioria dos casos, não houve um planejamento para prevenção, né? E nem combate a um princípio de incêndio, por exemplo. São raras as casas onde tem um extintor de incêndio disponível. E o treinamento para usar o extintor, não adianta só ter o extintor. Tem que ter um treinamento para usar o extintor. Então, havendo acidente, o ideal é que se saiba como proceder para resolver aquele problema, não se colocando em situação
de ainda mais risco. Em caso de incêndio, o ideal é ligar para os bombeiros, número 193. Vamos supor que o acidente foi numa condição onde você não tem condições de se deslocar do local, mesmo que alguém venha tentar te ajudar, você não vai conseguir se deslocar daquele local sozinha, sem uma ferramenta. Para esse tipo de acidente, tem o sistema de atendimento de urgência, que é do resgate. Então, a grande diferença entre SAMU e resgate é que o SAMU atende quem está precisando de um auxílio para resolver um problema de saúde, para prevenir ou controlar um sangramento, uma fratura. Agora, vamos supor que você está mexendo num armário. O armário desprendeu da parede, caiu por cima de você e de outra pessoa. O SAMU não vai poder fazer esse resgate debaixo do armário. Por isso que nessas situações teria que ligar para 193 e pedir resgate. Tá? A grande diferença aí de 192 para 193 é o SAMU vai e atende a pessoa que está precisando de auxílio para atender a questão de saúde. E o resgate também consegue retirar a pessoa do ambiente que está em acidente para levá-la para atendimento. Então é mais ou menos esse caminho de resolução. Eu não sabia dessa, do resgate. A grande maioria não sabe. Seria aquele carro vermelho que a gente vê nas rodovias? Isso. O resgate... E o número deles? 193. Ah, o bombeiro. Ah, então eles são bombeiros. A unidade dos bombeiros, que é voltada para acidentes, é chamada de resgate. Ah, quando a gente liga, a gente tem que pedir, resgate. Por favor, um resgate. Isso. Um atendimento de resgate. Se você ligar no ramal do bombeiro, eles vão falar, bombeiro, bom dia, qual o seu problema? Se você falar que não é nada relacionado a incêndio ou vazamento, eles já vão pensar na possibilidade de resgate. Então, ao invés de ir com aquele caminhão enorme, com a sirene, mangueira, 4 bombeiros para apagar o fogo, eles vão com uma outra unidade que é parecida com o veículo do SAMU, com um paramédico, com um médico, com um motorista, que vão atender a sua emergência sabendo que existe a necessidade de retirar a pessoa de um local de difícil acesso, seja um carro que bateu, um armário que caiu, uma parede que desmoronou, mas também existe a necessidade de atendimento médico. É nesse aspecto que o 193 se difere do 192. Sempre recomendado já ligar direto seja para o bombeiro, ou porque geralmente o que a gente tem costume de fazer é tentar resolver sozinho, né? É sempre a gente mesmo faz um curativo, só em casos muito extremos, assim. Então, mesmo em casos mais leves, é recomendado já ir no médico. Vamos colocar uma situação hipotética. Vocês estão trabalhando no ambiente doméstico e alguém da casa engasga. É uma coisa simples, né? Estava comendo e engasgou. Mas qual é o desdobramento possível disso, de alguém engasgar? É ficar sem ar, desmaiar e ter uma asfixia. Isso pode levar à morte. Se a situação pode levar ao comprometimento da saúde, colocando em risco a vida, já peça ajuda de imediato. Okay. Tá? Engasgou, liga para o SAMU, deixa no Viva Voz e vai tentar fazer algum atendimento, o ideal é que a pessoa tenha um treinamento, para poder promover o desengasgo da pessoa, resolver o problema. Agora, se a questão, se o acidente não gera uma condição que coloca a vida em risco, tipo, eu cortei o dedo, mas só de segurar aqui já estancou o sangue, mas o corte está profundo. Eu acho que é melhor eu ir ao médico. Precisa chamar o SAMU? Será que você não vai ocupar a unidade de atendimento de urgência para uma questão que você pode controlar sozinho ou com apoio de alguém da família? Então, são essas questões que agilizam o atendimento do próprio sistema de SAMU e de resgate. Quando a gente precisa de atendimento de urgência, porque a vida está em risco, SAMU, bombeiro, polícia, resgate. Agora, quando a gente tem uma questão de acidente, onde a gente não precisa de um socorro médico para livrar a nossa vida, é planejar, organizar as ações e tentar resolver o problema com os recursos próprios. Por isso que tem que ter muito bom senso. Professor, mas também não colocar mistura, né? Porque uns 5 anos atrás, o meu amigo, ele tem problema, né, de
Se ele se corta, ele é perigoso perder todo o sangue pelo corte. Ele passando ralo no pé, porque aqueles ralinhos, sabe? O ralinho cortou. Ele ficou desesperado porque ele imaginou que ia morrer sozinho. Ele foi e tacou café. Nossa. Café. Café. Aí ele contou pra mim, aí eu falei, não, tá errado. Vixe, menina, olha, foi bom, estancou o sangue, mas não foi a mão que você colocou, você pôs o café e pressionou a mão? Será que não foi na hora que você aperta o sangue estacou? Não foi o café? Não, o açúcar, café, pomada de dente. É creme dental. Passa. É comum esse tipo de visão ou de crença, né? De que com os recursos de dentro de casa se resolve tudo. Tem gente que acha que com o limpador de vidro você resolve todas as questões do mundo, né? Tem gente que acha que com queimadura tem que passar alguma coisa em casa. Tem gente que passa pasta de dente na queimadura. Não pode. Não pode. Se existe risco à saúde, procura o atendimento do especialista, né? Se você citou a questão do açúcar. Ah, cortou, coloca açúcar. E se a pessoa é diabética? Qual o desdobramento disso? Né? Vai entrar na corrente sanguínea. Vai estar em contato com a corrente sanguínea. E aquilo ali vai virar uma infecção. E outra Pode coisa, perder. a lida com os produtos de casa, essa lida não é voltada para o combate à emergência. Essa lida é para fazer uma mistura, fazer uma comida, um alimento, preparar um alimento, lavar um alimento. No caso da pasta de dente, para higienizar a boca, os dentes, né? Esses produtos domésticos, eles não são voltados para a emergência, não são recomendados e muitos são até proibidos. Então, o ideal é, aconteceu o acidente, fazer o atendimento desse acidente da forma correta, para não ter outros agravamentos, tá? Improvisar colocando qualquer outra substância num corte não é recomendado. Essa substância pode trazer alguma bactéria do seu local de estocagem ou da qualidade desse produto, né, que já está ali em uso faz tempo, abre a embalagem, fecha a embalagem, e aí você coloca isso num corte aberto, você pode estar jogando também bactérias para dentro do seu organismo. Então, sofreu acidente, pede ajuda. A ajuda de casa não é suficiente? 192. Ah, mas tem que retirar a pessoa de um local onde está muito difícil o acesso. 193. Sempre, tá bom? E se não for esse caso, no atendimento por telefone, o profissional do outro lado, que é especialista nisso, vai te falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Vou dar para vocês um exemplo. A minha filha pequena, hoje tem 26 anos. Quando ela tinha 2 anos, estava fazendo um trabalho de faculdade no quarto, ela foi na cozinha, pegou um detergente azul. E achou bonito, criança curiosa, colocou na boca e apertou. E engoliu aquilo. A irmã mais velha veio, minha irmã vai morrer, minha irmã vai morrer. O que foi? Ela bebeu detergente. Aí eu peguei a embalagem e li, não estava dizendo que não podia induzir ao vômito, como prevenção eu induzi ela ao vômito. E aí quando ela vomitou, saiu uma aguaceira branca e uma pasta azul, que era o detergente ainda não diluído. Nossa. Aí depois disso eu liguei para o SAMU e eles me orientaram. Como que foi? Qual a quantidade? O que você fez? Pai, fica tranquilo. Leva no médico por prevenção, mas o maior perigo você já resolveu, que foi nesse primeiro atendimento. O ideal é que dentro de casa a gente saiba o que tem, quais os riscos que cada coisa oferece e qual seria o primeiro atendimento para essa situação. O primeiro atendimento pode ser, às vezes, só chamar para o SAMU ou pedir ajuda para um vizinho, né? Sem a intervenção direta na pessoa. Perfeito. Fico alerta aí pro pessoal de casa, né? Isso que o Odilon acabou de falar é muito importante. O rótulo traz informações muito importantes, né? Então, é muito importante a gente ler antes de utilizar, se é algum produto que a gente não conhece, que a gente vai utilizar pela primeira vez, ler o rótulo, as informações, e lá diz inclusive isso, se tem que tomar cuidado com isso, com não entrar em contato com os olhos, não ingerir, se ingerido, pode induzir ao vômito ou não, porque às vezes é pior induzir o vômito. Sim. E no rótulo vai estar escrito, vai estar definido isso. Às vezes o rótulo tem letrinhas pequenininhas, eu mesmo já tenho dificuldade, uso óculos, então às vezes a gente precisa até a ajuda de alguém para ler para a gente, né? A gente precisa entender
que aquelas informações que estão ali são vitais e são fundamentais para a nossa segurança. Muito importante, pessoal. Fiquem atentos a isso, hein? E agora eu queria saber das cursistas, né? Depois dessa experiência, né, de ter aula no laboratório, também pensando assim no curso no geral, né, que vocês já finalizaram, o que vocês levam desse curso? E também pensando, né, no dia a dia, que medidas vocês adotaram para se proteger também, né, em relação aos riscos que a gente tem no trabalho doméstico, né? Começando por você, Alcilene. É usar luva, usar sapato adequado, né? E não fazer mais, né? Que nem a minha vizinha mesmo. Ela usa cloro por causa dos cachorros, né? E assim, eu sinto, ela mora em cima, eu moro embaixo, né? E eu sinto muito aquilo, mas eu reclamo dela, né? Porque o cheiro vem todo muito forte e eles não sentem nada, sabe? Que nada, bota cloro puro, assim. E ele faz isso. Então, assim, hoje eu vi também que não pode, né? Fazer isso, né? E eu vou ensinar para ele também, pôr o vinagre. E que nem assim, hoje eu uso máscara, luva e sapato adequado para poder fazer essa limpeza, né? Sim, importante. E pensando assim no curso no geral, o que vocês levam dessa experiência do curso, né? Eu vi que você já comentou, né? Você comentou com familiares, com amigos, né? Sobre o que vocês aprenderam no curso. E eu queria saber, assim, refletindo, né? Sobre toda a experiência que vocês tiveram até o momento, o que ficou do curso para você? Então, assim, o curso em si, a gente só tem a crescer, né? Porque, assim, para mim esse curso foi uma porta aberta, porque eu não terminei meus estudos e hoje eu vejo, assim, como uma porta aberta para eu terminar meus estudos. Que quando eu morava no Norte, eu pensava assim, de morar em cidade grande para eu terminar meus estudos, né? Então, eu vim para cá e isso aí já foi, né, para mim. E meu marido sempre falava assim, vai estudar, né? Que ele tinha 4 faculdades, vai estudar. Mas eu falava assim, mas você fica com elas? Ele ficava calado, ele não respondia, né? Então, eu não tinha coragem de deixar elas, né? Mas assim, hoje elas já me passaram no estudo. Hoje, antes era ele que era meu professor, né? Mas ele faleceu há 4 anos. E hoje é ela, quando eu tenho, assim, alguma dúvida, assim, eu pergunto para ela. E ela sempre incentiva assim, mãe, vai estudar. E depois que eu estou fazendo esse curso, que eu fiz esse curso, né? Eu vi que foi uma porta aberta, né? Eu cresci, né? Vi que foi uma porta aberta e hoje eu tenho vontade de estudar. Até já tentei procurar, né, em Ribeirão Pires, que falaram que tem. Eu já liguei, já estou tentando ver se eu consigo, porque preciso estudar. E eu vejo, assim, que quando me chama assim, que nem hoje, né, no caso de hoje, né, eu vejo que eu preciso de estudar mais, eu preciso de saber mais, né, de me aprofundar mais nas coisas, né, e eu vejo que o estudo vale tudo. Sim. Ah, muito E é bacana bom esse estudar, relato. né? Aham. E assim, eu sempre tive vontade. Ai, por que você não estudou ontem? Porque assim, na minha época, meus pais não tinham condição. Então, eu parei de estudar para trabalhar, sabe? E quando eu comecei a estudar, tinha um rapaz que levava a gente no carro, né? E depois aconteceu um acidente que mataram ele e depois veio outro. Só que o outro, ele não quis, né? Não quis mais, assim, ele viu que não era bom para ele, o tanto que a prefeitura pagava era pouco, então ele não queria. Então a gente parou naquilo dali. E a gente trabalhava durante o dia, a gente só podia estudar à noite, né? Aí a gente parou, por conta disso, né? E hoje eu moro na cidade grande e hoje elas já estão grandes, já pode ficar em casa sozinha, né? Ainda fico preocupada, né? Que nem foi para fazer o curso. Eu ficava preocupada assim, digo, passar 6 meses fora, todo sábado deixar ela. Mas assim, não me preocupei, né? Passou muito rápido durante o dia, assim, eu ligava para ela, mandava mensagem, e aí tá tudo bem. Sempre perguntava, mas foi muito rápido. Então, assim, para me estudar também à noite vai ser bom também, né? Sim. Eu entro em contato, vejo como é que tá as coisas, já deixo tudo assim. E eu vejo muito isso, né? Que hoje eu posso já deixar ela e seguir minha carreira de estudar, né? E crescer na vida, né? E o curso foi esse pontapé inicial, né? Foi, Para retomar os exatamente, estudos. Que foi legal. muito, né? Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, não falta no curso, porque, assim, para não perder o conteúdo, né? Para não Sim. perder o conteúdo, porque, assim, eu só faltei só uma tarde, mas quando for, eu vou, nessa turma nova, eu vou vir, que é para mim, né? Porque, assim, foi interessante, né? Porque a aula que eu perdi foi falando sobre o câncer, né? E eu perdi minha irmã há 3 anos, né? Com essa doença e aí por isso que eu quero assistir essa aula, né, para me ver como é, né, mas eu não perdi nenhuma aula e assim, você fica querendo mais, né, termina a aula, no sábado você já fica com aquela vontade de vir de novo, né, então isso aqui foi uma experiência muito grande, foi muito bom para mim crescer na vida e continuar meus estudos.
né? E eu fico incentivando aquelas pessoas que não terminou também, né? Tem a amiga que não terminou, eu falo para ela também, vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos ver, para a gente continuar e terminar os estudos da gente e até fazer uma faculdade também, né? Sim, Que aqui na ia, FABC. né? Quando a gente quer, né? Ainda, Sim. né? A gente ainda temos chance. E agora que eu conheci aqui, eu vejo que a gente pode tudo. É verdade. Pode mesmo. Muito lindo esse relato. Obrigada. E agora eu queria saber de você, Maílza. Como que foi a experiência com o curso, né? O que vocês aprenderam nas aulas? O que você leva desse curso? O que eu levo é que tudo é possível. E depois desse curso, né, a gente fala assim, trabalhadoras domésticas, a gente pensa que vai aprender a limpar, fazer misturas, usar panos, isso. Quando você começa as primeiras aulas, não. Assim, puseram empregadas, trabalhadoras domésticas, mas você olha assim e fala, poxa vida, você começa a pensar que é um curso totalmente diferente, né, do que a maioria da sala a gente pensava que era sobre limpeza, produtos químicos. Não, é sobre leis, como a gente se incentivar a melhorar a qualidade da nossa vida. Porque a lei, os direitos, ela traz muita autoridade pra gente. Entendeu? É direito isso. É direito do patrão, que é assim, né, o direito do patrão e o direito de vocês. Então a gente acaba entendendo isso e levando isso para a vida, né? Eu gostei muito porque depois da pandemia eu não voltei a trabalhar mais na minha área. Eu trabalhava com dependência química e eu estava com minha faculdade, só acabei. Acabei, paguei tudinho direitinho, mas nunca fui lá buscar o diploma. Sério? Eu tava achando, acabei, tá bom, então deixa lá. Aí eu falei, mas eu tenho 10 horas para pagar. Aí depois que acabou o curso, isso vai me martelando minha cabeça, porque eu falei, só vou começar outra faculdade quando eu fechar essa. Aí já fui na faculdade. A gente tem uma grande dificuldade, autossabotagem. A gente sabota todos os dias. Mas quando foi outro dia, eu levantei e falei, eu preciso ir lá, levar a sério. Aí vou dar andamento já nos documentos, tudo. Aí voltar a estudar, mas eu já estou me movimentando, fazendo curso, procurando cursos gratuitos, né? Aí eu falei assim, agora tudo que for curso gratuito, eu estou ali olhando para ver se enquadra dentro das minhas necessidades. Sim. E eu estava muito parada. Estava assim, muito pouco preguiçosa mesmo. E quando eu vi que expansão e tudo eu posso, então eu falei, então eu vou voltar a estudar, porque eu ainda estou jovem, Sim. entendeu? Ainda tenho muito para progredir, muito para prestar serviço às pessoas. Então eu estou correndo atrás. Foi motivador. Foi motivador, eu estou correndo atrás aí para ajeitar minha situação para voltar a estudar. Legal, perfeito, E gente. levar para a vida, né? Tudo que a gente aprendeu, os sindicatos, a importância. Aí uma coisa assim também que eu tô levando pra vida, tá? Eu trabalho, sou bem franca e não aceito malcriação. Tem que se posicionar. Isso, eu escuto, tudo bem. Mas se eu não te sirvo mais, manda embora. Entendeu? Sim. Mas eu estou nervosa porque eu estou doente. Eu escutei as ladainhas, porque não pode comprar o sapato adequado, não pode comprar a luva, não pode comprar a máscara, mas ela usa tudo isso no serviço dela, por causa de contaminação. Mas em casa ela não acha que precisa. Então eu falei, eu só vou esperar ajeitar minha situação, aí eu vou sair fora, porque ela não quer pagar o preço justo. Então isso também trouxe muito na minha cabeça, tá? O preço justo. Sim. Esse negócio de doação, não. Tem que valorizar o seu trabalho. Valorizar o meu trabalho. E igual eu falo, também porque o conhecimento da gente. Fiquei aqui os meses estudando, aprendendo. Sim. Então eu tenho que me valorizar. Se eu não me valorizar, quem vai me valorizar? É verdade. Então isso trouxe bastante consciência. Sim. Para levar para a vida, sim. É não parar, porque eu estava muito parada, hein? Tem que continuar, não pode desistir. Então, mais 4 a 5 anos, né? Fiquei parada. Agora, depois do curso, eu tô me mexendo. Deu um ânimo, assim, Já né? Que legal. bem um ânimo de voltar, pegar as documentação da faculdade e fechar essa para abrir outra. Sim. E voltar a estudar. Sim, quem sabe aqui não é FABC, né? Minha professora Ana e a Tati deram muito apoio para eu voltar aqui na UFA. Sim. Legal. A UFABC dá de portas abertas, né? Vou ver isso com carinho. Sim. E agora eu queria saber, né, do professor Léo. Então, pensando
no momento de escolher os produtos, né, quando a gente está lá no mercado, o senhor comentou um pouquinho dos rótulos, né, o que a gente deve levar em consideração para fazer a escolha desses produtos? E o senhor puder também comentar um pouquinho mais, assim, qual que é o produto mais adequado para cada tipo de limpeza, né? Eu já não sabia do vinagre, eu já vou anotar. Você pode contar pra gente? Tem que ver, eu acho que tem que ver a finalidade, né? O que a gente quer com aquele produto. A gente quer limpar, a gente quer desinfetar, né? Então, para cada situação tem um produto mais adequado, né? No geral, detergente, sabão, resolve limpeza para muita coisa. Mas às vezes tem uma sujeira um pouco mais difícil. Aí talvez entra ali um Veja, entra um limpador mais específico, um desengordurante mais específico para tirar gordura, sei lá, da cozinha, que às vezes fica, né, impregnado. O vinagre, ele é muito bom, né, como eu já disse antes, para remover mofo, para remover xixi de cachorro no quintal, né? Ele também tem outras aplicações. O próprio bicarbonato de sódio, ele também é um produto bem interessante, com muitas utilidades. Tem gente que mistura o bicarbonato com o vinagre, aí eu já sou meio contra. Não é só por conta da mistura, porque a mistura dele em si leva a um produto mais fraco que o vinagre, mais fraco que o bicarbonato, e que daí não tem muito sentido, né? O álcool ele é muito interessante, por exemplo, para dar aquele acabamento, para fazer aquela limpeza, deixar a superfície mais sem marquinhas, né? Ele também é desinfetante, né? O álcool 70, que é o que a gente utiliza, né? no álcool em gel para as mãos, né? para desinfetar as coisas, com borrifador. Então, é muito importante a gente entender qual é a aplicação que a gente vai... E para cada aplicação tem um produto que foi desenvolvido, que é comercializado com aquela especificidade, né? Então, tudo aquilo ali. E a gente não pode esquecer nunca dos equipamentos de proteção individual, né? Também conhecido como EPI. Luvas, botas, calçado apropriado, máscaras, né? Então, sempre utilizar, porque quando a gente está utilizando isso, a gente está se protegendo a nossa saúde, né? E aí, o que a gente quer ficar velhinho, a gente quer aproveitar a vida, né? Com saúde, e para conseguir isso a gente precisa se proteger. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Perfeito. E eu queria saber agora do Odilon. Caso a pessoa já tenha, né, sido exposta a algum acidente de trabalho, ou então até mesmo essa exposição prolongada, né, a produtos químicos, e esteja sentindo, né, esses efeitos, que em questão da lei, assim, que amparo legal que essa pessoa teria, né? Aonde que ela pode recorrer? Como que ela deve proceder nesse caso? Todo profissional, toda profissional que exerce sua profissão de forma registrada pela Consolidação das Leis Trabalhistas, o CLT, ela tem uma carteira assinada e é feito um recolhimento de parte de valor por parte do patrão, é destinada para a instituição que vai cuidar do amparo, né, em questões de saúde, questões sociais, caso haja necessidade. Então, se a pessoa tem um trabalho registrado e ela sofreu um acidente, esse acidente tem que ser comunicado ao INSS. Uma vez que haja comunicação e afastamento superior a 15 dias, essa comunicação enviada ao INSS vai fazer com que a pessoa tenha direito a uma ajuda de custo do INSS, que a partir de 15 dias de afastamento do trabalho, o contratante não tem a responsabilidade direta de custeio daquela pessoa que está afastada do trabalho. Mas se o trabalho é por um contrato registrado, o INSS faz essa parte de amparo, né? E para todo tipo de acidente doméstico, por exemplo, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, podem promover o atendimento e o acompanhamento da saúde, da lesão, para que haja a recuperação total ou parcial, dependendo de cada caso. E a somatória desses serviços públicos, né, do atendimento de emergência SAMU, do direcionamento ao INSS para receber uma seguridade social, um salário ali, uma renda durante o período de afastamento do trabalho. O acompanhamento médico, mesmo que não tenha convênio, através da rede pública, nas UBSs,
ou mesmo na UPA, se tiver uma necessidade urgente. Esse conjunto de serviços vai conferir à pessoa a possibilidade dela se recuperar, voltar à condição ok para retornar ao mercado de trabalho ou mesmo para o seu contrato. Uhum. Sim. A gente sabe que no caso das trabalhadoras domésticas, muitas ainda estão em situação de informalidade, né? Sim. Ou então fazem algo assim mais irregular, né? De vez em quando, que não tem ali um vínculo trabalhista, né? Como no caso da CLT. Nesse caso, existe algum local que elas podem recorrer? Sim. Nesse caso, é possível solicitar o INSS também? Todo trabalhador, toda trabalhadora que está no regime informal, mas contratado por alguém, tem todos os direitos trabalhistas também. Porém, esses direitos não estão ali num contrato formal, junto aos órgãos competentes. Mas uma vez que haja o prejuízo do trabalhador ou da trabalhadora, permanece o direito dele ou dela de buscar a justiça através dos fóruns, né, trabalhistas. Inclusive, para as pessoas que não têm condição de renda para pagar um advogado, o Estado fornece, através da OAB ou mesmo no Ministério Público, um advogado que não vai cobrar nenhum custo do processo para tratar, conduzir a questão trabalhista. Então, a pessoa que está na informalidade, ela não está abandonada, ela está numa condição irregular com relação ao registro profissional junto aos órgãos competentes. Mas a gente sabe que isso não é culpa do contratado. O contratado precisa trabalhar e muitas vezes tem que aceitar a condição de trabalhar sem o registro. Porém, os seus direitos não são eliminados, eles são preservados, mas o acesso a esse direito vai ter que ser através de um pedido formal, de um pedido judicial. Uhum. Perfeito, muito importante essa informação, não Sim. sabia. Uhum. E é bom, né, mesmo que a pessoa não queira pagar 10% do que ela ganha, né, mas que ela vá pelo MEI. Também o tem MEI que paga se valorizar pelo MEI, né? R$ 82,90. Sim, é uma opção também, né? É uma Verdade. opção e fica segurada. Pra Se se caso proteger. a pessoa tiver algum problema, está protegida. Só que tem uma carência, né, Odilon? Sim, Quanto- assim como todo contrato. Tem uma Porque carência. imagina a onda que seria de chegar, vamos supor aqui em Santo André, 10 mil registros MEI, oficializando o exercício profissional de 10 mil pessoas. E a partir do primeiro dia, 30% dessas pessoas, pelas características dos seus trabalhos, já necessitassem de um amparo de seguridade social, por exemplo. Mas não entrou nem no sistema ainda, né? Ainda está sendo processado. Então, tem toda uma sistemática e para preservar também o sistema de seguridade, existem prazos. Mas uma vez que não esteja dentro do prazo de carência e a pessoa entra com uma solicitação junto ao INSS, por exemplo, por um dano, por um acidente, por uma doença profissional, o ressarcimento ou a indenização vai contar a partir do dia que foi feito o registro ou a solicitação. Então, sofreu acidente, comunicou o acidente, vai ficar afastado. E esse afastamento vai gerar uma renda em seguridade social para aquela pessoa. Ah, mas passou um mês e eu ainda não recebi. Passou 2 meses, está em processamento. A gente sabe que é um órgão que atende o Brasil inteiro. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E tem muito caso também de tentativa de fraude. Então, passa por apuração, passa por perícia. Aí a perícia aprovando vai para a área administrativa de cálculo de custos. E aí sim, há o cálculo retroativo, desde o primeiro dia que precisa ser indenizado até o dia atual. Então, não há uma perda. Há, às vezes, uma morosidade, uma demora para haver o devido pagamento. Mas, no tocante à justiça do trabalho, existe uma visão de proteção do trabalhador, porque, na maioria das vezes, se não 100% das vezes, é a parte mais fraca da relação trabalhista. O patrão tem mais condição do que o empregado. Então, havendo necessidade de avaliação, é sempre com o olhar voltado para proteger os direitos do trabalhador e da trabalhadora. Uhum. Nossa, muito importante isso. Uhum. Nosso papo tá repleto de dicas aí, né, pessoal? Mas, infelizmente, o tempo está acabando. Então, para a gente finalizar, temos o nosso último quadro, que é de indicações culturais.
Então eu quero saber de vocês, assim, alguma indicação de um filme, série, um livro, um podcast relacionado com o tema do trabalho doméstico, para que o pessoal que está nos ouvindo possa continuar se aprofundando nessa temática. Então eu queria começar com a Alcilene. Qual que é a sua indicação? Aí eu indico o filme Que Hora Ela Volta, né? Eu assisti ele e ele é muito bom, né? É uma experiência boa para quem é doméstica, né? E eu achei muito bom. Aí eu indico ele, Que Hora Ela Volta. Muito Retrato bom do filme. trabalho doméstico, né? Com a Regina Casé. Exatamente. É. Ah, É um eu amo filme esse brasileiro, é muito bom. Uhum. E você, Maísa? Histórias Cruzadas. E você, professor? Tem um filme muito bom do Fernando Meirelles chamado Doméstica, que ele é filmado num estilo tipo documentário, né, que também retrata a vida de domésticas e ele é muito interessante. E você, Odilon? A gente atualmente tem acesso, a maioria de nós tem acesso a muita informação na palma da mão. Então, se através do celular, ao invés de a gente buscar distração, joguinhos, dancinhas, TikTokers, se a gente buscar através do celular uma pesquisa séria, uma pesquisa acreditando em conteúdos que são realmente relevantes, uma busca por conteúdos culturais, por conteúdos que tragam informação relevante para a vida não só do empregado e da empregada doméstica, de todos nós. A gente vai ter acesso a muita informação, a um universo de informação disponível nas redes sociais, através de uma pesquisa no Google, por exemplo, né? Mas eu indicaria também a programação da Rede Cultura de televisão. A Cultura elabora programas que são voltados para a informação, para a formação cultural, para a formação social, política, para conhecimento geográfico, para os conhecimentos básicos do dia a dia, as atualidades, né? A programação cultural através da rede de televisão é algo que nos oferece também, dentro de tantas porcarias que tem por aí, né? Oferece também essa oportunidade de conhecimento. E em cada município, a administração municipal promove encontros culturais nas ferramentas que tem de comunicação no município, por exemplo, os CESAs ou as EMEIF, né, que são as Escolas Municipais de Ensino Infantil e Fundamental. Nesses locais, normalmente há programação cultural livre, gratuita, mediante inscrição. E sempre vai ter uma unidade dessas perto da nossa residência. Então, ali também é um local onde a gente consegue buscar e encontrar formação cultural interessante. Além dos SESIs e SESCs, que também tem uma informação gratuita a ser fornecida, principalmente nos finais de semana. Perfeito, também as indicações. Eu também tenho uma indicação, que é de um livro, que o nome é Entre Relações de Cuidado e Vivências de Vulnerabilidade, Dilemas e Desafios para o Trabalho Doméstico e de Cuidados Remunerado no Brasil. Ele traz um pano de fundo, né, do trabalho doméstico, assim, a história do trabalho doméstico no Brasil, e também tem uma espécie de cartilha que também traz indicações de como se proteger, como se cuidar, principalmente pensando no respaldo legal. Bom, gente, nosso papo termina por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço, gente. Antes de finalizar o episódio, chegou a hora do quadro Vozes e Memórias. Escute com a gente os relatos de trabalhadoras domésticas compartilhando suas vivências e histórias. Então, meu nome é Renilda, desde 90 eu vim para São Paulo e de repente eu cheguei aqui pensando que era tudo flores, maravilhoso. Cheguei numa casa, vim com o motorista dela, não conhecia nada, não vim sem ninguém, não tinha parente. E quando eu cheguei na casa dessa moça, ela tinha 2 filhos. E no primeiro momento eu pensei que eu ia deitar e dormir, descansar da viagem, que era longa, 34 horas dentro de um ônibus. E não foi bem assim. A minha felicidade estava se tornando um pesadelo. Aí ela me colocou para me lavar roupa num tanque e me ofereceu um salário de 10 cruzeiros na época. E ela me dava metade desse dinheiro. E eu achava o máximo quando eu pegava aqueles 5 cruzeiros e eu não tinha hora de dormir, eu tinha hora de levantar, de dormir não. E eu cuidava da casa, cozinhava, cuidava das 2 crianças e ainda passeava com o cachorro, que eu morava na casa dessa moça.
E era assim, um trabalho escravo, mas que eu não me sentia escrava, eu me sentia feliz com aquele momento, né? Que era o momento que eu achava que eu estava abafando ali. Mas, de repente, aí quando eu estava naquele momento, chegou uma amiga da minha mãe, que trabalhava de doméstica, e perguntou para mim se eu queria sair daquela casa. E aí eu falei para ela se ela podia me tirar dali fugida, porque a mulher não queria deixar eu sair. E aí foi quando eu coloquei minha muda de roupa numa sacolinha de supermercado e eu fugi para uma outra casa, trabalhar de doméstica também, e foi melhor, porque aí eu folgava a cada 15 dias. Eu ganhava também mais, passei a ganhar 26 cruzeiros e minha vida foi melhorando. Aí foi quando eu conheci meu marido e continuo sendo doméstica, mas com uma vida melhor. E espero que seja bem melhor com os novos direitos que nós podemos adquirir daqui para frente. Meu nome é Márcia, eu trabalhei na casa da dona Sônia, doméstica, né? E eu, desde 2016 até esse ano, eu trabalhava todos os dias, almoçava tudo, era um horário comercial, mas diante de tanto trabalho, ela nunca aumentava meu salário, era muito difícil. Cuidei da mãe dela. A mãe dela muitas vezes ficava na minha casa porque não suportava a própria filha e porque a filha era violenta com ela, né? E muitas vezes ela ficava meses na minha casa, então, ou seja, era 2 trabalhos. A mãe dela veio a falecer, né? Fui a última a ver a mãe dela. E voltei, e aí continuei trabalhando para essa mulher. Essa mulher percebeu que eu estava com problemas de saúde, problema de coluna, né, do bursite e vários outros problemas. Ela quis que eu saísse do trabalho. Falava para eu arrumar outro trabalho, porque já não estava dando conta do trabalho. Eu falei para ela que a gente tinha que, né, fazer um acordo, então, né, pagar os anos que eu trabalhei, afinal de contas, foi mais de 9 anos. E ela não quis, então eu tive que arrumar um advogado trabalhista e finalizou que agora, do dia 14/8 desse ano, eu recebi todos os meus direitos. E se você também quiser participar desse quadro, é simples. Compartilhe sua história em texto ou em áudio e envie para o e-mail comunicacão.domésticas@ufabc.edu.br. O que você viveu merece ser contado. As opiniões expressas neste episódio são de responsabilidade dos convidados e não refletem necessariamente a posição das organizações envolvidas. O podcast Domésticas conta com roteiro, apresentação e edição de áudio de Ingrid Godoy, e com apoio técnico e revisão de Lucilene, Ana Cristina, Acácio e Luísa. Obrigada por nos ouvir. A luta continua e as vozes do trabalho doméstico seguem ecoando. Até a próxima!